Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, companheiros de jornada. Eu sou Camila e estou junto com o Marcos nesse projeto da Semana com Kardec, no qual nós trazemos algumas pequenas reflexões, sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5 e hoje eu vou falar sobre o item o suicídio e a loucura, sobre o tópico suicídio e a loucura. Semana passada o Marcos falou sobre os motivos da resignação e ele deixou muito claro para a gente, que a forma, que o que importa, não é que nós vamos passar por uma dor e por um sofrimento, mas como nós vamos passar por isso. E isso faz a diferença na nossa jornada espiritual. E aí hoje, o suicídio e a loucura que nós vamos abordar é uma dessas formas, Nós temos formas positivas e nós temos formas negativas, formas mais dolorosas para nós mesmos. E nós temos, formas que serão melhores para nós, lidarmos com aquela situação de dor e sofrimento. Então hoje, especificamente, vamos falar sobre o suicídio e a loucura. E aí, no item 14, Kardec começa a nos informar o seguinte: a calma e a resignação, que foi o que foi falado, pelo Marcos no vídeo passado, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, o suicídio e a loucura é uma das consequências desse como vamos passar por essa dor e esse sofrimento, De uma forma positiva, De uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena, de uma forma resignada, é o que eles falam aqui, Calma e resignação. E aí ele fala: com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. Então, o homem não consegue suportar aquela dor, aquele sofrimento, e a loucura se torna uma consequência desse não saber, como passar por aquela situação. E aí eles falam que essa força o coloca acima dos acontecimentos, Quando nós temos essa sabedoria, essa calma, essa resignação, preserva a sua razão dos abalos que sem elas o sacudiriam. Então, nós precisamos preservar essa nossa força interior, Essa nossa calma, esse nosso sentimento de resignação, para que não tenhamos uma consequência como o suicídio ou a loucura diante das dores que nós estamos passando. E aí ele continua e dessa vez ele fala do suicídio. Ocorre o mesmo com o suicídio. E aí ele fala, com exceção daqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, Tanto a embriaguez quanto a loucura já é um estado alterado de consciência, No qual aquele espírito já não consegue por si só racionalizar as coisas e, de certa forma, tomar algumas decisões, de uma forma totalmente livre, sem estar, num estado de influência muito severo, vamos dizer assim. E ele fala que se pode chamar de inconscientes, a embriaguez e a loucura. É certo que quaisquer que sejam motivos particulares do suicídio, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê fim aos seus sofrimentos. Então, uma das causas, que levam ao suicídio, obviamente, e aqui eles deixam muito claro, é descontentamento. Ninguém que está feliz com a vida, que está feliz consigo mesmo, feliz com a sua situação, suicida. Então, a causa é o descontentamento, E aí, também é um descontentamento no qual não se vê esperança, uma fé, uma perspectiva de futuro,
Aquele momento que se está vivendo, ele não é a sua vida toda. Este momento de sofrimento, ele não te define. Ele não é a sua vida. Ele é apenas um momento pelo qual você está passando. E aí, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? E aí, é exatamente essa reflexão que ele traz. Então, vamos lá. Se na minha vida eu estou passando por um momento difícil, aquele momento difícil não me define. A minha existência terrestre, ela não pode ser definida por um momento específico de tristeza, por um momento específico de dor, de sofrimento e de descontentamento. Mas também nós já vimos que existem várias causas de sofrimento, né, e de aflições da vida terrestre. Então, suponhamos que nesta vida, apesar de termos a opção de sermos felizes o quanto nos basta, o quanto nos basta não, mas o quanto nos for possível, né? Mas suponhamos que eu vim e as minhas causas de sofrimento, elas se perpetuam durante a minha vida. Então, eu vim numa condição de que eu estou sofrendo a minha vida inteira. Então, naquele momento também, nós, enquanto espíritas, nós temos que pensar que aquela vida é só um momento também. O que é a vida, né? Uma existência terrestre diante de toda a infinidade, a infinitude do nosso espírito, né? Nós não somos eternos, nós não somos infinitos, né? Na verdade, eternos, infinitos. Nós não somos infinitos, né? Então, se nós somos espíritos infinitos, se nós somos eternos, então a nossa existência, se ela não existe fim para ela, então aquela existência na Terra, aquela encarnação de dor e de sofrimento, ela é só um momento. Ela não te define enquanto espírito, enquanto ser espiritual. É essa reflexão que nós temos que trazer, né, em momentos de sofrimento e em caso de estarmos passando por um sofrimento, né, nesta vida, né? E aí ele fala, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Eles dão a covardia moral. Veja bem, gente, se nós estamos passando por um momento difícil, e se nós não acreditamos que exista nada além deste momento, nada além, né, dessa existência terrestre, chega-se a pensar o seguinte: se eu colocar por fim a minha vida aqui, eu vou pôr fim ao meu sofrimento. E nós, enquanto espíritas, nós sabemos que não é assim que funciona. Então, é necessário trazermos a razão. Eu sei que é um momento muito difícil e racionalizar as coisas é muito difícil nesse momento, mas é necessário que em momentos de que venham esses pensamentos, a gente comece a refletir que a nossa existência não é somente essa. E por essa nossa existência não se limitar a essa encarnação, por fim à vida, né, não vai garantir absolutamente nada que meu sofrimento vai cessar, porque meu sofrimento vai continuar do lado de lá. E o suicídio, nós sabemos que ele inclusive agrava a nossa dor e o nosso sofrimento do lado de lá. Então, é necessário que nós espíritas, né, nos apeguemos nisso, né? Não nos apeguemos às questões materialistas, não nos apeguemos às questões do hoje, mas pensemos na vida futura, ok? E aí fala, a propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em grande número o pensamento do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Continuando, a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições, né? Não como encarnados. Daí a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente o pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então, onde que nós vamos buscar essa coragem moral?
no sentimento e na certeza da vida após a morte. Então, se existe uma vida após a morte, se eu não sou só isso, se a minha existência não é só esta, é nesse momento que eu vou me apegar e criar uma coragem moral para enfrentar os obstáculos da vida, sem cessar a minha vida e sem que isso me leve à loucura. Por fim, ele fala, o Espiritismo ainda tem sobre esse aspecto um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Eles nos mostram os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Então é o famoso ninguém voltou para contar. No Espiritismo a gente sabe que todo mundo volta para contar, né? Então é isso, nós sabemos exatamente, nós enquanto espíritas, temos relatos, temos obras, né? Inclusive relatando com riqueza de detalhes o que é a vida de um suicida, né? O que é a vida após a morte, né? A continuidade de sua vida no plano espiritual após o suicídio. E quem voltou para contar não deu notícia boa pra gente, não. É o que eu falei. É, inclusive, pior a situação do espírito do que na vida terrestre. Então, se você estava sofrendo aqui, quando você suicida, você vai pegar o problema do suicídio, que é mais um débito que você contraiu, e mais o seu problema que você estava passando por nessa vida, né? E mais um débito, e mais uma forma de aprender, e mais uma forma de pagar. Então, não é a melhor solução, racionalmente falando, e é isso que eles trazem. Então, o Espiritismo ainda tem isso, né? Quem passou pelo suicídio voltou para contar, e voltou para contar que não é bom. Então, fala, o espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia do suicídio, vários motivos, né? Então, eu tenho a ideia do suicídio, eu estou quase chegando à loucura, eu tenho motivos para sair dessa. E quais são? A certeza, veja bem, Kardec deixa muito claro isso aqui, certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado sobre a terra. Então, a questão de se estar feliz é proporcional ao quanto você se resignou diante das dores e dos seus sofrimentos aqui na Terra, o quanto que você aprendeu. Então, quanto mais você aprende, mais feliz você é. Quanto mais você é resignado diante das atribulações da vida, mais feliz você é. A certeza, e mais uma vez Kardec coloca como certeza, de que abreviando a sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava. Então, coloquei fim à minha vida. Eu quero colocar fim à minha vida para finalizar, extirpar, extinguir esse sofrimento. E aí, qual que é a consequência disso? Qual que é o resultado disso? Não é o resultado que eu queria. Eu não vou ter finalizado essa dor e esse sofrimento, né? Que se livra de um mal para ter um pior, mais longo e mais terrível. Que se engana, se crê em se matando, ir mais além depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo para que ele reúna no outro mundo os objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra seus próprios interesses. E aí, por fim, ele fala, né, que a lógica que conduz, né, a doutrina espírita está confirmado pela experiência, né, se confirma diante das nossas experiências, e essa lógica nos faz refletir que o suicídio não é um melhor caminho, né? Então, que possamos refletir sobre isso, que possamos refletir sobre aqueles momentos, óbvio que às vezes não chegamos a um nível tão alto de loucura, mas chegamos muito próximo da loucura, né? A gente fica um pouco perdido. Vamos refletir sobre isso. O que esses momentos, vamos tentar racionalizar o processo. Toda vez que nós estejamos com uma dor e com um sofrimento muito grande
e que sofremos uma certa influenciação, sim, para estipar na nossa vida ou que nos deixe muito próximo da loucura, vamos trazer o diálogo com nós mesmos e pensarmos, poxa, a minha vida, este momento que eu estou vivendo, não é a minha vida inteira. Não faz de mim, não me define, né? Não define a minha vida inteira, não define a minha existência inteira. Eu mereço ser feliz, eu sou uma criatura divina, né? Deus, soberanamente justo e bom, não me fez para ser infeliz, né? O sofrimento é apenas algo que eu tenho que passar para que eu me melhore, né? Enquanto espírito. Então vamos tentar manter a calma e a serenidade, e manter a calma e a serenidade muitas vezes ela vem de racionalizar os nossos processos. Às vezes a gente precisa, estamos no turbilhão dos sentimentos, a gente precisa pôr exatamente o que é cada coisa, né? Sobre o risco da gente cometer um erro que pode nos trazer um prejuízo ainda maior. Então, meus irmãos, uma excelente semana. Voltamos aí, né, nos nossos próximos encontros. É um tema realmente muito denso, né? Falarmos de suicídio, falarmos de loucura, é um tema que a gente tem que ter muito carinho e muita atenção para falar sobre ele, porque é um tema muito delicado, porque é um momento de muito desespero, né? Extirpar a própria vida ou perder a noção do que está acontecendo em razão de muito desespero e de muito sofrimento, e a gente tem que, né, ter empatia, a gente tem que saber acolher de uma forma correta essas pessoas, mas vamos tentar racionalizar, vamos entender que nós não estamos sós, que nós estamos aqui, que nós podemos pedir ajuda. Esse é o nosso canal, podem me procurar e procurem quem vocês se sintam à vontade e confortável para bater um papo sobre isso, porque eu acho que é dividindo as nossas dores que nós conseguimos construir algo melhor. Uma excelente semana. Tchau, tchau.